Doutor Ricardo, muito bom dia, tudo bom? Tudo bom, Carol. Bom dia a todos os ouvintes. Conseguiu descansar no feriado? Não. Simples e objetivo, não foi possível. Não. Terça-feira foi um dia muito difícil, acho que para boa parte das pessoas que vivem nesse país, mas é engraçado. Hoje eu estava fazendo uma enquete como é que estava a rua na terça-feira e as pessoas falavam que estava normal, mas no lugar onde eu moro, eu fui no mercadinho, parecia que tinha caído uma bomba atômica. Não se via gente no comérciozinho lá. Fui na mercearia, né, para comprar verdura. Em pleno feriado, que as pessoas vão lá no mercadinho fazer as compras para cozinhar, coisa e tal. Não tinha ninguém. Eu falei, ou meus vizinhos são todos apoiadores do ato 7 de setembro, ou tá todo mundo com medo de sair na rua, né? Foi um dia tenso, né, doutor Ricardo? Foi. Independentemente do posicionamento, né? Exato. A gente ficou bastante preocupado com os atos, se as coisas iam transcorrer de maneira pacífica. Aqui em Brasília, a gente viveu aquela invasão da esplanada na madrugada, né? De segunda para terça-feira, que deixou todo mundo apreensivo. Realmente, mesmo quem estava de folga, foi difícil relaxar, né? É difícil mesmo. Mas o nosso assunto aqui é outro, né, doutor Ricardo? Vamos falar sobre personalidade coletiva. Do que se trata isso, doutor Ricardo? Pois é, Carol. É um pouco do medo que a gente tem quando junta muita gente sob uma liderança. Isso pode ter efeitos super positivos. Isso aconteceu com grande parte das mudanças robustas que a gente teve na sociedade em todos esses tempos, a queda do Muro de Berlim, todas as iniciativas ambientais pelos negros agora nos Estados Unidos, com a morte pelo policial. Então, a massa, ela pode levar a coisas muito boas, né? Agora a massa, dependendo do coro, na direção que o coro canta, né? Ela pode levar para repercussões negativas também, né? Isso a gente tem a ideia de que essa personalidade coletiva, ela, quando tem um outro acenando para aquela ação como positiva, que vai fazer parte integrante daquele grupo que você quer participar, como se fosse uma torcida de futebol, de certa forma, né? Você está entoando aquele coro e entoando as ações também, né? Então, muitas vezes pessoas extremamente calmas, pessoas que são pacatas, seu vizinho que corta grama no final de semana, parecendo um cara tranquilo, mas quando numa situação em que a violência vai contaminando um ao outro e por você se sentir parte de um grupo, aquilo pode ter consequências maiores, né? A provocação da pauta é muito por conta dessa terça-feira, que a gente viveu o que ia acontecer com algumas pessoas que têm uma liderança que muitas vezes provoca ações não muito compatíveis com o convívio social, etc. Né? E doutor Ricardo, o senhor acha que essa questão das redes sociais acaba amplificando, né, essas mentalidades das massas, porque parece que as pessoas vão ali entrando numa bolha virtual e recebendo sempre os mesmos tipos de conteúdo e vendo sempre os mesmos posicionamentos, e aquilo vai ganhando uma força e um tamanho que é meio desproporcional, né? Em 71 teve um psicólogo
da Universidade de Stanford fez um experimento que ficou conhecido como um clássico da psicologia humana, que ele separou uns voluntários para fazer um reality show, de certa forma, em que eles tinham que dividir entre prisioneiros e guardas. E ele tinha a autoridade, como organizador do experimento, de passar para os guardas que eles deveriam ser rudes, eles deveriam ser bravos junto com os prisioneiros. Então, quando juntou aquele grupo de guardas, depois de 6 dias, o estudo teve que ser terminado, porque os guardas começaram a ficar sádicos com os prisioneiros. Então, dentro desse microgrupo, o que um fazia, o outro achava que para pertencer naquele grupo deveria fazer da mesma forma. Então, um grupo acabou gerando esse sadismo todo. Então, a expectativa que tinham para cima desses voluntários, eles que deveriam ser rudes, né? Então, depois fizeram um reality show de verdade mesmo, para a BBC, e como eles tinham a percepção que muita gente estava vendo e podendo censurar o que eles faziam, eles foram uns gentlemen, os voluntários desse documentário da BBC. Então tem muito, aquilo que você estava comentando nas redes sociais, tem muito do que estão vendo. Só que a primeira interpretação do Zimbardo com esse estudo de Stanford foi de que quando você está no anonimato, de certa forma, e as redes sociais tem muito disso, né? Tem muita gente que é gente, mas tem muita gente que é robô, tem muita gente que tem um codinome e por aí vai, né? São nomes falsos. Então você perde os limites das normas éticas, né? Daquilo que os padrões sociais definem como certo, errado e por aí vai, né? Então agora, isso pode ser pelo grupo, como você bem falou, é um grupo que está, de certa forma, você está se sentindo atraído, inserido nesse grupo, mas uma liderança pode fazer diferença, como foi o caso do estudo de Stanford também. Se você está sendo liderado, falando que você deve ter conduta X ou Y, você tem esse peso também, não é só o grupo em si, né? Então, é uma coisa que você vai ver nas brigas de torcida de futebol, você vai ver em coisas boas da vida que a gente tem visto, né, de levantes populares para uma causa justa, para uma causa nobre, etc. Para os dois lados, sempre vai ter, né? Então, essa personalidade coletiva é uma coisa que deve ser muito bem cuidada. Esse final de semana eu estava estudando um pouco do como é que acontece isso dentro do planeta animal, né? Assim, e tem estudos incríveis, assim, com artrópodes, com predadores, de certa forma, os fatores que fazem eles manterem o mesmo nível de tendência predatória ou não, o que você muda no ambiente deles que pode fazer diferença. E uma coisa que me chamou muita atenção, sabe, Carolina, é que esse estudo foi com as aranhas, as perigosas aranhas venenosas, em que se você muda o ambiente dela, e esse ambiente pode ser virtual, de certa forma, na nossa realidade contemporânea, nos humanos, você desarticula um pouco a capacidade predatória das aranhas. Então, essa mudança de cenário, ou seja, eles mudavam os ninhos, eles tinham que construir ninhos diferentes e no momento que mudavam os
cenário eles tinham que voltar numa estaca anterior com o potencial de caça desses bichos, né? E o contrário é verdadeiro também, foi verdadeiro. Em ações boas, você manter o mesmo ambiente vai fazer com que essas pessoas continuem fazendo coisas boas. Isso foi um estudo da Nature, na verdade, muito bacana. Então é isso. Quais as ferramentas que a gente tem hoje para regular essas coisas? É uma sensação que a gente tem que estamos meio fora de controle, né? Mas... inclusive você falou aí dos estudos com os animais, eu lembrei de uma expressão que a gente também usa bastante para se referir a essa mentalidade de massa, é o comportamento de manada, né? Uma coisa meio que tem muita direção, mas está todo mundo fazendo, vou fazer também. É um termo que eles usam mesmo, não é um termo que vem aí das nossas guerras políticas, não. É um termo que os próprios psicólogos usam com essa questão da personalidade coletiva, né? Mas às vezes dá uma sensação que a gente criou um monstro, como são as redes sociais, né? E andou tão rápido que a gente não tem muito controle e rumos para saber como controlar. E me dá essa sensação, mas existem ações que estão sendo feitas já, está todo mundo de olho nisso, e pouco foi feito ainda, mas são as restrições para os grandes divulgadores nas redes sociais, como Facebook, essa coisa toda, já tem regras, você vê gente sendo banido, seja o Trump, que não participa mais das redes sociais, está respingando em políticos brasileiros, e o nosso judiciário tomando ações para botar um freio nessa falta de controle. E é uma falta de controle que está aí na nossa cara, né? Ontem mesmo eu recebi, fui dar uma olhada na rede social para ver como é que estava a história da manifestação de 7 de setembro, e a quantidade de mensagem que eu recebi de lideranças que estavam organizando os atos, eu fiquei impressionado, né? O que tinha de mobilização de robôs me mandando coisas, né? Então alguma coisa a gente tem que ir caminhando, pensando com serenidade na medida do possível, né? E ficar alerta também, né, doutor Ricardo? A gente não vai acabar com as redes sociais, nem sair das redes sociais, mas é preciso ficar muito alerta ao que você consome, né? O conteúdo que você está consumindo, quem está mandando isso, sempre checar informações antes de repassar e ser sensível também ao pensamento das pessoas que divergem, né, do seu pensamento, para não acreditar que o mundo é uniforme, que todo mundo pensa do mesmo jeito, e essa cultura de eliminar quem pensa diferente como se fosse um inimigo, né? A gente tem que ficar alerta a essas condutas. Vou pensar um pouco nessa última observação. Vou pensar. Existe um movimento nos Estados Unidos, na era Trump, que eles fizeram, que tem um acordo dentro da Sociedade Americana de Psiquiatria, de que se você é um médico, se você é um psiquiatra, e você não atendeu aquele paciente no seu consultório, você não pode ficar falando sobre uma pessoa, sobre um diagnóstico que você acha que a pessoa tem. E na era mais conflituosa do Trump nos Estados Unidos, os psiquiatras se juntaram falando, olha, existe um parênteses aqui, uma brecha pelo Tratado de Helsinki, que em situações que
você tem pessoas que estão sendo danosas, que estão sendo perigosas para uma comunidade grande ou pequena. Você pode sim dar suas opiniões, e foi isso que aconteceu, né? Assim, desse grupo de psiquiatras nos Estados Unidos, um grupo muito grande, falando: olha, a gente não pode ficar calado daqui para frente. Então tem coisas que você gosta de sorvete de morango, mas eu gosto de sorvete de chocolate. Eu não vou discutir com você, você tá certo, mas o seu sorvete de morango não tá me matando. Exato. O seu gosto do sorvete de morango não tá me matando. Não pode interferir nas liberdades, né? Exato. Existe um limite aí. Esse é o mesmo raciocínio que os psiquiatras tiveram lá nos Estados Unidos. Ou seja, não estamos falando de uma personalidade de sorvete de morango. Estamos falando de uma coisa que está influenciando muita coisa na nossa vida. Que quer acabar com quem gosta de sorvete de chocolate. Exato. Doutor Ricardo Teixeira, muito obrigada pela sua participação. Até semana que vem. Até semana. Paz a todos e saúde.